Neste dia eu quero comunicar à sua alma um entendimento que pode fazer a sua vida se tornar mais clara que o meio-dia. Certa vez alguém me perguntou assim: por que tem tanta gente religiosa que vive dentro da igreja, que diz que serve a Cristo, mas a língua é como uma navalha afiada a destilar palavras devoradoras que incendeiam contendas entre pessoas? Gente que parece que gosta mais de ver o mal do que o bem. Gente que procura saber detalhes de uma intriga, de uma discórdia, para tomar partido e não para produzir reconciliação entre aqueles que estão brigados. Gente que anda com a Bíblia na mão, mas que, se for contrariado, se arma como um escorpião para ferir. Gente que finge amizade, mas que por trás está a inveja e se incomoda com o brilho do outro. Por que tem tanta gente assim dentro da igreja? Em um ambiente que é para ser um ambiente espiritual, um ambiente que é para ser um ambiente de transformação de pessoas, já que se fala tanto no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então por que tem tanta gente assim? E eu respondi o seguinte: as Escrituras falam de um grupo de pessoas, isso está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 18. Tem um grupo de pessoas que são chamados os entenebrecidos no entendimento. Quer dizer, os obscurecidos, aqueles que estão com o entendimento coberto. Estes são separados da vida com Deus. Quer dizer, pensam que estão com Deus, mas na verdade as suas ações são de gente que está separada da vida com Deus. Isso está escrito nas Escrituras. Por quê? Por causa da ignorância que há neles, pela dureza do coração. Perceba que por trás da dureza do coração existe a escravidão do medo. Medo de se sentir inferior diante dos outros, medo de parecer fraco diante dos outros, medo de amar. Porque quem ama luta diferente. Fazer o bem, é fazendo o bem que quem ama luta contra o mal. A ação de quem ama, de quem tem amor, de quem entendeu o amor, de quem tem entendimento espiritual e portanto ama, a forma desta pessoa lutar é fazendo o bem que ela luta contra o mal. É uma luta diferente. Então, como é que se consegue identificar realmente aqueles que são servos de Cristo? Aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo? A Escritura diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21 e 23, que os verdadeiros seguidores são aqueles que seguem as pisadas de Cristo. Diz assim no versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. A recomendação é siga, a ordem é siga as pisadas de Cristo. Versículo 23. Como é que você segue essas pisadas? O qual, quando o injuriavam, isso é, quando o ofendiam, quando o maltratavam, quando o desonravam, quando o afrontavam, o que ele fazia? Ele não injuriava, ele não respondia da mesma forma. E quando padecia, o que é um padecimento? Um padecimento é ser vítima de uma afronta, o padecimento é ser vítima de um agravo. Mas quando ele padecia, escrito está que ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quer dizer, quando ele padecia, quando ele era vítima de um agravo, ele não ameaçava, ele não abria a boca para ameaçar, mas ele entregava-se àquele que julga justamente, isso é, ele entregava-se a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é o maior exemplo de liberdade. Só se consegue seguir as pisadas de Cristo quem encontra a liberdade para não viver mais na escravidão do medo que produz a dureza no coração. E por isso revela tantos comportamentos contrários à fé que diz carregar. Quem consegue seguir as pisadas de Cristo para agir com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude que o Mestre deu como exemplo, são pessoas livres, pessoas que têm um coração livre, mas para alcançar essa liberdade tem que amolecer o coração. E isso produzirá entendimento, iluminação no entendimento.
Perceba que Pedro era um discípulo de Jesus, andava com Jesus, ouvia a forma como Jesus falava, via a forma como Jesus agia, presenciava a forma como Jesus amava e perdoava a todos. O tempo inteiro Pedro estava ali ao lado de Jesus. Mas, certa vez, o Senhor Jesus olhou para Pedro, isso está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 e 32. Jesus olhou para Pedro, que estava o tempo todo com ele, e disse assim, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro estava o tempo todo com Jesus, e Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, Simão, Satanás quer cirandar com você, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, para te proteger, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, quer dizer, Jesus olhava para Pedro. Pedro estava o tempo todo com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, de como deveria tratar os inimigos, de como deveria tratar as pessoas que o perseguem. Mas Jesus olha para Pedro e diz: quando te converteres, confirma teus irmãos, isso é, mostra aos teus irmãos esta conversão. Em outro momento, no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 10, quando Jesus está prestes para ser preso lá no Getsêmani, o que Pedro faz? Pedro entra no meio e tira a espada e corta a orelha do soldado que vem em direção a Jesus. Mais uma vez, Pedro demonstra que, apesar de estar andando com Jesus por tanto tempo, ainda não era convertido. E então, chegamos à maior resposta de todas. O coração, quando ele é endurecido, e isso acontece com todos os discípulos, durante todo o tempo em que estão com Jesus e presenciam seus milagres, tanto que está escrito em Marcos, no capítulo 6, no versículo 32, que os discípulos, eles não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Por causa do coração endurecido. Isso está escrito lá. Enquanto se tem o coração endurecido, não se tem um entendimento iluminado e, portanto, não consegue vivenciar um comportamento de acordo com o comportamento que Jesus apresentou para ser vivenciado pelos seus seguidores. Quando você identificar pessoas que estão na igreja, que vivem na igreja e ainda não se comportam como verdadeiramente livres e verdadeiramente portadores desse evangelho, é porque, pela dureza do coração destas pessoas, elas ainda não alcançaram um entendimento iluminado. Veja que quando Jesus ressuscita e se apresenta para os seus discípulos, isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 45, lá no versículo 45 diz, após essa aparição de Jesus já ressuscitado, ele olha para os seus discípulos e abre os entendimentos para que eles compreendam as Escrituras. E esse é o maior milagre na vida do ser humano. Por que tem gente na igreja que ainda é assim, da forma como eu falei aqui no início? Por que você identifica tantas pessoas que estão na igreja, mas ainda não estão transformadas? Porque elas ainda não vivenciaram o maior milagre de todos, que não é a cura física, mas é a abertura, a iluminação do entendimento para vivenciarem verdadeiramente o amor que constrange, o amor que transforma, o amor que faz lutar com as armas da luz, que faz lutar com o bem e não com o mal. Pedro depois então é convertido. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 17, aquele Pedro que antes da conversão chegou e lançou a espada, retirando a orelha do soldado diante de Jesus, quer dizer, ele foi com a arma natural, com a agressão. Este Pedro, no momento em que ele é transformado, ele escreve para a igreja na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 17, e olha então qual é a afirmação deste Pedro, a transformação que apresenta no seu discurso. Ele diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal.
Agora se vê um Pedro cauteloso, prudente, que traz ensinamento para a igreja. Por quê? Porque sobre ele veio a iluminação do entendimento, sobre ele veio a transformação espiritual, que foi o maior milagre apresentado por Cristo após a sua ressurreição. Perceba que Efésios capítulo 1, versículo 18, está escrito que quando se tem o entendimento, se tem os olhos iluminados, os olhos do entendimento iluminados, passa-se a saber o quê? Saber a razão da esperança, saber a riqueza da glória do mistério do Evangelho, saber uma quantidade, segue então uma descrição de coisas espirituais que passa-se a saber no momento em que tem iluminado os olhos do entendimento. Por isso que Jesus Cristo, ele, em um dos seus discursos, Mateus capítulo 18, versículo 3, ele diz assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele não estava se referindo ao reino dos céus a estar nos céus. Ele estava se referindo a, embora estivesse na terra, mas começasse a vivenciar um reino invisível, mas que é um reino cujos participantes carregam paz, carregam prazer, carregam felicidade e por isso brilham. E o brilho reflete aonde essas pessoas chegam. Para ser participante deste reino, disse Jesus, é preciso se converter, é preciso se transformar, é preciso ser como criança. A criança não guarda mágoa, a criança não guarda rancor, a criança não sabe como afrontar. Na verdade, no momento em que uma criança discute ou briga com o amiguinho, rapidamente já fazem a paz e é como se aquilo nem tivesse acontecido. É esse tipo de transformação, é esse tipo de comportamento que faz com que, no momento em que o Espírito vê um coração amolecido no ser humano, abre o entendimento e então este ser humano passa a compreender as Escrituras e a praticar as Escrituras pelo temor e pelo amor que é produzido e gerado e nascido em seu coração. Por isso, medite nesta palavra, amoleça o coração e identifique as pessoas que são verdadeiramente seguidoras de Cristo pelo coração amolecido que elas carregam e, portanto, pela iluminação no entendimento que reflete o comportamento de quem ama na vida destas pessoas e na sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Seja portador desta iluminação de entendimento.